Vamos lá? Bem, compostos aromáticos não benzenoides. Bem, vamos ficar atentos a uma coisa. Se eu encontrar uma molécula orgânica que ela apresente o benzeno, pronto, não devo perder meu tempo. É um composto aromático, pronto. A aula de hoje é justamente compostos orgânicos que são aromáticos, ou seja, exibem aquela grande estabilidade e características do benzeno, só que infelizmente não apresentam benzeno. Então você poderia chegar e perguntar: contratado saber, quer dizer que existem compostos aromáticos que não são benzeno? Exatamente, e não mente, Triacalor. Existem compostos orgânicos cíclicos, quero deixar bem claro isso, são compostos cíclicos que são aromáticos, mas que infelizmente não contêm benzeno. Vamos a algumas observações que você deve ter. Primeiramente, os critérios para que um composto seja aromático. Primeiro deles, eu tenho que ter um composto cíclico. Então imagina uma molécula gigantesca ou até mesmo pequena, não me importa o tamanho. Eu tenho que procurar nessa molécula uma parte cíclica. Se a questão for do tipo classificação de cadeias aromáticas ou não aromáticas, procure. Se for aromática, ou vai ter benzeno, ou se não tiver benzeno, procure alguma parte fechada na molécula. Professor, eu procurei e eu não achei. Então, se você não encontrou benzeno e não encontrou nenhuma parte fechada para aplicar os critérios que vamos ver, então o composto ele é alifático. Mas no caso aqui o composto tem que ser cíclico e no caso planar. O que seria um composto cíclico e planar, professor? Os átomos constituintes desse ciclo, os membros, eles devem apresentar hibridação do tipo sp2, por exemplo. Então, um composto fechado tem que ser plano, ou seja, os átomos que estão ali presentes têm que apresentar hibridação do tipo sp2. Outro critério. Esse ciclo ele tem que ter ressonância, ou seja, ele tem que apresentar conjugação. Eu tenho que perceber os elétrons pis, da ligação dupla, por exemplo, e ou pares de elétrons livres. Professor, pares de elétrons livres? Exato. Esses pares livres são exatamente dos heteroátomos. Grave isso. Os heterociclos terão heteroátomos e esses heteroátomos apresentarão, em sua grande maioria, ou em sua totalidade, melhor dizendo, pares de elétrons sobrando. Então esses pares de elétrons, eles farão um trabalho como se fosse uma dupla. Grava isso. Funcionarão como se fosse uma dupla. Então tem que ter conjugação. Dupla, simples e assim por diante. Outro critério. Ele tem que respeitar a regra de Huckel ou Hickel. Tanto faz a prova lá, não vai ser oral. Nós estamos aí. Professor, o que é essa regra de Hickel ou Huckel? É uma regra que diz o seguinte: você aplicará essa sequência 4n mais 2 e você igualará ao número de elétrons que você encontrou no ciclo que estavam conjugados. Como assim, professor? 4n mais 2 igual. Se eu tenho 4 elétrons conjugados, eu igualo a 4. Tudo bem? Esse n ele tem que ser um número inteiro. Seja 0, seja 1, seja 2, não importa. Ele tem que ser um número inteiro. Então, se esse n for inteiro, eu já te adianto, não se preocupe em entender o que é o n, se é 0, se é 1, se é 2. Isso é só uma resolução matemática da equação de Schrödinger que quer explicar que um composto é aromático. Para nós, o único objetivo é encontrar esse n sendo inteiro. Professor, e se esse n não for inteiro? Calma. Lembre, tem que ser cíclico, plano, tem que haver conjugação dentro desse ciclo e tem que respeitar a regra de Huckel. Vamos lá? Vamos a alguns exemplos. Pronto. Vamos começar pelo exemplo mais simples. No próprio caso, o benzeno, eu vou te mostrar que o benzeno ele tem todos esses quesitos. Primeiro, é um composto cíclico. Vejamos aqui, ó. É um composto cíclico, porque eu não tenho nenhuma extremidade livre. Ele é planar, porque todos os átomos de carbono aqui, ó, estão hibridizados do tipo sp2. Lembra? Se um carbono tem dupla, logo ele é sp2. Tem conjugação de elétrons, Éder? Tem sim aqui, ó. Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Conjugação é alternância de ligações. Aqui no caso, todas são ligações π. Tudo bem? E agora eu vou aplicar a regra de Huckel. 4n mais 2 igual a... Vamos lá. Cada ligaçãozinha π dessa, qualquer ligação, seja sigma, ou seja, π de dupla ou π de tripla, não me importa. Cada ligação química é um par de elétrons. Então, se eu tenho uma ligação π aqui, ó, só um instantinho. Se eu tenho uma ligação π, eu conto aqui, ó, 2 elétrons. 2, mais 2 daqui, 4, com mais 2 daqui, 6. Então, eu tenho 6 elétrons π que estão conjugados. Então, eu faço a regra de Huckel. 4n mais 2 igual a 6 elétrons conjugados. Resolvendo matematicamente, o meu n deu igual a 1. Pronto.
Se esse N deu inteiro, eu já sei que esse composto ele é de fato o quê? Aromático. Certo, professor? Mas aí foi fácil porque foi o benzeno. Certo? Mas a gente tem que partir justamente dele. Vamos lá. Veja esse composto. Eu tenho aqui um composto chamado de ciclobutadieno. Ele tem 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Vejamos. Primeiramente, ele é um composto cíclico. Ele é planar? É, porque todos os átomos de carbono aqui presentes são hibridizados sp2. Tem hibridação sp2, beleza? Tem conjugação, Éder? Tem aqui, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou seja, eu vou ficar fazendo esse dia inteiro, parafraseando o Capitão América, por exemplo. E eu vou aplicar agora a regra de Huckel. 4n mais 2 igual. Pronto. Quantos elétrons estavam em ressonância? 2 daqui com mais 2 daqui, ou seja, um total de 4. Então, tu faz 4n mais 2 igual a 4. Só que quando eu resolvo, meu n dá 1 sobre 2. Não dá inteiro. Então, se não dá inteiro, eu já sei que ele não é aromático. Bom, antigamente, nós o chamaríamos de alifático. Mas aí o PAC disse que ele é um alifático e é cíclico. Então, para não ficar esse problema de alifático e cíclico, vamos juntar e dar um nome não aromático, ou seja, é um composto alicíclico. Então, todo composto aberto é alifático. Todo composto que não é aromático é também alifático. Mas eu tenho os de cadeia aberta, que são os alifáticos. Eu tenho os de cadeia fechada, como esse composto, nós vimos, o composto ciclobutadieno, que ele é alifático, mas é cíclico. Então eu o chamo de alicíclico. Tudo bem? Vamos a mais um. Pronto. Nós temos agora, talvez, uma das estruturas para alguns muito difíceis, mas agora não mais será. Eu tenho esse composto do tipo heterociclo. Eu tenho um composto de 5 membros. 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5 membros, 1 é o oxigênio, é o metido, é o heteroátomo, que está aí entre carbonos. Veja uma coisa interessante. Eu percebo que esse composto ele é cíclico, é fechado. Eu vejo aqui ligação dupla aqui, ó. Dupla, simples, simples. As duplas não estão conjugadas, mas uma coisa interessante. Eu vou dar essa dica. No caso de anéis heterocíclicos, ou seja, onde há heteroátomo, o heteroátomo, como terá par ou pares de elétrons sobrando, ele utilizará um par de elétrons para ajudar na ressonância. Ele pode contribuir com seu par de elétrons livres. Então, nesse caso, o heteroátomo tornar-se-á hibridizado. Perceba, ele aqui não está sp2. No momento que eu vou considerar esse parzinho de elétrons dele aqui, ó, um contribuinte para a ressonância, ele tornar-se-á sp2. Aí eu começaria a ter um composto cíclico planar, porque todo mundo agora será sp2, contribuído para a planaridade do ciclo, por exemplo. Veja só, quando ele pega esse par de elétrons e diz assim, ei, eu vou ajudar vocês. Eu conto esse par de elétrons assim como eu conto uma dupla. Então, para efeito de contagem, finja que o par de elétrons é uma dupla, para ficar mais fácil. A gente faria assim, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ou seja, veja que tem uma alternância, tem uma conjugação. Pronto, composto é fechado. Todos os átomos agora são sp2, fazendo com que ele seja plano. Eu tenho conjugação e agora eu vou verificar, tem que verificar a regra de Huckel. Não adianta ser cíclico, não adianta ter conjugação se a regra de Huckel não der certo. 4n mais 2 dá igual a quanto? 6. Por que mesmo? Aqui, ó, 2 elétrons do π, com mais 2 daqui 4 e mais 2 daqui, ó, 6. Quando eu resolvo, n dá igual a 1. Esse composto ele é o quê? Aromático. Show de bola. Vamos em frente? Mais um compostozinho aqui. Composto ciclopentadieno. Você deve estar animado e dizer, essa daí é fácil, professor. Ele já vai ser aromático. Calma. Primeira pergunta. É um composto cíclico? É um composto cíclico. Todos os átomos presentes, todos são planos? Vejamos. Ah, professor, não é não. Veja só. Esse carbono que eu destaquei aqui, ó, ele é um carbono de que tipo? sp3. Mestre, então não vai me adiantar. Se eu já sei que no meu ciclo tem um carbono, tem um membro que não contribui para sp2, então esse composto ele já não vai ser plano, ele não contribuirá. Ele pode dar o N inteiro, mas não importa, ele não seguiu uma das regras, que é um composto plano. Nesse caso, ele não vai ser aromático, mas como ele é fechado, ele vai ser o quê? Alicíclico. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da piridina, esse composto que já foi cobrado pela própria prova da FUVEST. Olhe que aí você tem uma função orgânica chamada de amina.
mas eu também tenho um composto que heterocíclico. Vamos lá. É um composto fechado, cíclico. O nitrogênio aqui já está fazendo uma dupla, então já está hibridizado sp2, ó. sp2, 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 todos os átomos do ciclo são sp2. Será que eu precisaria pegar esse par de elétrons do nitrogênio para contribuir? Não, porque veja só, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ou seja, eu já tenho uma alternância de ligações, então não preciso utilizar esse par de elétrons dele aqui. Então, ó, 4n mais 2 igual a 6. O professor sempre vai dar 6? Não, aqui são os exemplos mais básicos. Em um outro vídeo eu posso trazer alguns exemplos um pouco mais aprofundados, se for o caso, mas nesse momento a ideia é você pegar a base, tudo bem? 4n mais 2 igual a 6, o meu n é igual a 1. Por que os 6 mesmo? Não dá 8 não, ó, esse 2 aqui, não. Como esse 2 não entra na ressonância, ele não está conjugado, eu não vou utilizar, eu não conto. Então veja aqui, ó, 2, 4... 6. Não conte com esse par. Mas tu contou naquele do composto. Sim, no outro composto eu precisei utilizar o par. Aqui eu não precisei. Tudo bem? Então esse composto ele é o quê? Aromático. Show de bola. Meu pré-calor é o seguinte. Nós chegamos ao fim de mais esse vídeo. Mas lembre, vamos em frente, que atrás vem concorrente. Até o próximo vídeo. Tchau!